gravação, caso tenha alguma dúvida, caso tenha esquecido alguma coisa, tá bom? Então, só deixa eu compartilhar com vocês aqui. Estão vendo minha tela? Carregando? Ok. Então, beleza. Eu vou colocar na página inicial aqui, só para vocês verem. Quando vocês entrarem, aqui vai estar provavelmente em branco, né? E vai estar com essa tela para vocês. E a gente vai trabalhar dentro dessa segunda opção aqui, que são as tasks. Dentro dela vai estar todas as pastas de projeto, assim como alguns documentos, algumas pastas que o pessoal já está trabalhando com algumas informações aqui. Então a gente vai trabalhar basicamente só nessa pasta chamada APM com esse ícone vermelho, tá? Então, abrindo ela, a gente vai ter aqui duas opções: o chat e a aba de documentos. Clicando na aba chat, vocês vão poder entrar em contato comigo diretamente e ao mesmo tempo com todo mundo que também está utilizando o ClickUp para esse projeto. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida de acesso, alguma dúvida de funcionalidade, eu recomendo mandar por aqui, né? A gente já está utilizando para alguns assuntos aqui, então eu recomendo a gente utilizar esse veículo de comunicação aqui para que, caso a dúvida de vocês seja em comum com alguém, já fique registrado, tá? Já fica aqui no histórico. Então, algumas comunicações, como tutoriais, alguns documentos, algumas notícias, eu vou estar mandando tanto por e-mail quanto por aqui. Mas por aqui seria mais ágil a comunicação com vocês, tá? Então, vocês podem entrar por esse chat, tanto clicando aqui em cima, ó, na pasta PM, abrindo ela, clicando em cima da pasta de sprints. Aqui vai habilitar a pasta de chat aqui em cima, ó. Então vocês vão ter a lista, né, que é a lista de atividades, e aqui em quarto vocês vão ter o chat. Então vocês podem entrar em contato comigo, falar por aqui, tirar alguma dúvida por esse local aqui, tá bom? Se vocês me marcarem ou postarem alguma coisa aqui, eu vou receber a notificação e vou responder o mais breve possível. Então, a parte de documentos, que eu vou entrar em detalhe daqui a pouco, é onde a gente vai colocar basicamente todas as introduções, tá? Então, para já auxiliar vocês com a interface do ClickUp, eu já coloquei alguns tutoriais gravados aqui, tá? Então, quando vocês abrirem a parte de documentos, vai ter aqui em primeiro, com uma lâmpadazinha amarela, algumas introduções, tá? Algumas considerações finais. Ontem eu gravei um vídeo de como configurar principalmente a parte de notificações do ClickUp, porque ele vem como padrão todas as notificações ativadas. Então, toda vez que alguém manda um chat, toda vez que alguém cria uma tarefa, vocês vão receber um e-mail. Então, vai começar a criar um monte de e-mail na caixa de entrada de vocês. Então, aqui dentro desse vídeo, eu ensino como configurar essas notificações e como alterar o layout, como colocar o layout, por exemplo, preto, do jeito que eu coloquei aqui, ou colocar esse layout mais simplificado com os botões da esquerda, tá? Que não é como vem no padrão. Então, tem algumas dicas aqui. Coloquei, por exemplo, alguns detalhes, como alterar o layout, e aqui embaixo, principalmente, em como trabalhar com a parte de documentos, que é o que a gente vai estar trabalhando tanto para colocar esses módulos de introdução, esses treinamentos, e também os documentos que a gente vai fazer entrega. Então, tudo que a gente entregava em Word, por exemplo, ou alguns formulários, a gente vai estar passando e entregar via ClickUp. Alguns documentos não tem como a gente migrar 100% para o ClickUp, por exemplo, planilhas e etc. Nem todas tem como a gente migrar. Então, a gente vai continuar utilizando ainda de planilhas do Excel, mas alguns documentos a gente vai migrar para cá. Tá? E como que eles vão ficar armazenados? Aqui no canto superior esquerdo vai estar as páginas que a gente tem desse documento. Então, a primeira página é a parte introdutória,
A segunda página é a fase de viabilidade, a terceira, conceito de produto e assim em diante. Então, eu separei por fases do produto que a gente vai estar desenvolvendo e dentro de cada fase eu vou estar colocando os documentos que a gente for acordando como documento padrão. Por exemplo, oi, tá oscilando? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu ver se fica melhor. Só. Tá me ouvindo melhor? Tá? Só um pouquinho, que eu acho que agora deu problema aqui. Alô, tô me ouvindo? Acho agora que eu não tô ouvindo vocês. Só um pouquinho. Tá, vocês estão me ouvindo agora? Tranquilo? Tá, beleza. Então a parte de... Vocês conseguiram escutar o que eu falei, mais ou menos? Vocês querem que eu repita? Tá tranquilo? Beleza. Então, aqui, por exemplo, na fase de viabilidade, que é o que a gente vai estar trabalhando nessas 2 semanas, eu já coloquei alguns documentos, por exemplo, escopo de projeto, que é um documento que a equipe do Bruno que vai ficar responsável de preencher. Então, por exemplo, o que era um PowerPoint, ou um Word, ou a própria planilha, a gente vai estar podendo migrar para cá. Então, eu consigo colocar campos para a gente preencher, né? Que aqui é a parte que eles vão preencher. Consigo colocar algumas planilhas com a parte de visualização. Consigo colocar também o cronograma, inclusive esse aqui é um problema que eu falo no vídeo, já vou entrar em detalhes com vocês, e também com assinaturas, tá? Então, o problema da gente utilizar o aplicativo web para o ClickUp é que ele não tem 100% todas as funcionalidades do que tem um aplicativo instalado. Então, por exemplo, quando eu abro o documento web, né, pelo web, ele não me mostra 100% as vistas de vistas embed, que são as vistas que eu basicamente puxo de outro documento para visualizar naquele documento ali. Então, quando eu vou utilizar o documento dentro do aplicativo instalado, ele vai dar para visualizar completamente pelo aplicativo. Tá? Deixa eu carregar aqui para vocês, mostrar. Vou colocar aqui em escopo de projeto. Então, por exemplo, ele vai carregar o cronograma aqui em cima. E aqui embaixo ele vai carregar a parte de assinaturas, tá? Então, ele vai atualizando automaticamente conforme o projeto vai evoluindo. No nosso caso, eu vinculei com o cronograma do projeto APM e depois vocês vão vincular com as etapas do projeto do produto de vocês, tá? Então, ele vai carregar o cronograma aqui e embaixo vai carregar as atividades de assinatura, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que vocês principalmente acessem a aba de introdução para que vocês tenham uma noção de quais são algumas funcionalidades, como utilizar a primeira interface do ClickUp, para a gente não ficar perdendo muito tempo sanando essas dúvidas básicas, tá? Ou demais dúvidas que vocês tiverem em relação ao acesso, vocês podem entrar em contato comigo via aquele chat, tá? Ou por e-mail, que eu posso estar agendando uma reunião, gravando um tutorial, etc., para auxiliar vocês, tá bom? Então, aí eu coloquei alguns veículos de comunicação para vocês terem contato comigo. Então, entrando na nossa etapa de viabilidade, a ideia aqui nesse primeiro sprint é avaliar o início do desenvolvimento do produto, tá? Então, antes da viabilidade, vem a etapa de DS, tá? Que é o Development Start, que é o início do desenvolvimento, que vai ser dado input pelo pessoal de produto. Então, o pessoal de produto vai fazer um documento chamado MBB, e com esse documento MBB,
e com esse documento MBB, eles vão basicamente mostrar para vocês quais são os requisitos do produto que eles pretendem lançar no mercado. Então, dado esses requisitos, tanto de produto quanto com objetivo de atendimento ao mercado, vocês vão começar a vai começar a rodar as fases de desenvolvimento do produto, que a primeira fase é a viabilidade. Então, a fase de viabilidade, ela inicia após o DS e ela finaliza com o CPF, que é o Checkpoint Product Feasibility, que é o checkpoint de viabilidade do produto. Tá? Então, a fase de viabilidade é o intervalo de atividades, basicamente, entre o DS e o CPF, tá bom? O que a gente vai avaliar nessa viabilidade de projeto? Então, a gente vai, basicamente, conferir uma viabilidade tanto econômica quanto técnica para aquele produto, se o produto que o pessoal do marketing ali, e de produtos em si está sugerindo, ele é viável a construção, tá? Então, tanto tecnicamente quanto economicamente. Alguém está falando alguma coisa ou estou tendo um retorno aí? Tá ruim mesmo. Oi? Tá ruim mesmo, tá tendo retorno, Gustavo. Eu acho que é aí que tá com algum som ligado. Eu estou me escutando. Você quer que a gente desligue o nosso microfone? Pode, deixa mutado de vocês. Aí se eu fazer alguma pergunta, vocês me mandam. Beleza? Vou deixar vocês aqui numa tela separada. E se levantar a mão qualquer coisa, eu espero. Tá, ficou melhor. Eu acho que tá dando retorno aí mesmo. Tá. Então, beleza. Então, qual que é a função de vocês, basicamente, dentro da viabilidade do projeto? Vocês vão entrar tanto na parte de custo, quanto na parte técnica, tá? Então, o que vocês vão precisar fazer? Então, vocês vão receber, primeiramente, o conceito do produto da engenharia. Com esse conceito de produto, vocês vão avaliar o que precisa ser feito na fábrica, tanto de mudança de ferramental, tanto de mudança de linha, é necessário fazer alguma automação, contratação e etc. na linha. Então, vocês vão apresentar o que a gente chama de plano de produção. Não o plano de produção do PCP, que é basicamente o que a gente vai produzir essa semana. O plano de produção como se fosse um plano estratégico da linha de produção para desenvolvimento daquele produto, tá bom? Então, o que vocês vão avaliar? Então, a engenharia vai dar basicamente assim, esse aqui é o conceito do produto, o design dele, essas são as especificações técnicas, a gente vai mudar esse módulo, essa antena e etc. E vocês vão falar assim, olha, para isso eu preciso de dispositivo tal, preciso de ter uma contratação de um funcionário com uma especialidade específica, por exemplo, para solda ou para algum tipo de atividade técnica específica, né? Que não é só de montagem, e preciso fazer essa modificação em algum ferramental de injeção. Então, a ideia dessa fase de viabilidade é verificar o que é crítico para o produto. Então, por exemplo, se vocês verificaram que se tem uma peça que vocês injetam aí e que ela vai ser modificada, isso pode ser um ponto crítico para o produto, porque o tempo de desenvolvimento de um novo ferramental, ela impacta diretamente no cronograma do meu projeto, né? Então, esse tipo de informação que deve ser levantada nessa fase de viabilidade, tá? Então, engenharia vai passar vários requisitos técnicos, tá? A gente vai tentar implementar essa modelagem, esses projetos de peças para passar para vocês, para que vocês avaliem já no começo do projeto a necessidade de alteração ou de nova construção de ferramental. Então, a gente traz o desenvolvimento de ferramental para o início do projeto e vocês já levantam qual que é o investimento necessário para atender aquele novo produto, tá? Então, basicamente, nessa fase, vocês vão verificar o que é crítico para vocês, o que impacta em vocês com aquele novo produto e levantar os custos e os prazos, tá? Então, depois que vocês levantam todos esses custos e os prazos
né, todos esses pontos críticos para a produção, o que basicamente vocês vão precisar, a gente faz a realização do checkpoint, né? Então, a gente une a informação de produção, de engenharia de todas as áreas envolvidas no projeto, consolida isso e apresenta essa parte dentro do business case, tá? Então, o business case ele vai passar a ter algumas informações de investimento da linha também. Então, ele não vai ser mais um conceito de produto, ele vai passar a ser realmente um estudo de viabilidade, né? Um estudo de negócio, onde vocês vão colocar, olha, para desenvolver esse projeto, eu vou gastar 2 milhões de reais e tenho um retorno previsto de 2 anos ali para pagar esse CAPEX, entendeu? Então, a gente vai começar a levantar esse tipo de informação para o business case. Então, a construção dessa fase de viabilidade para a produção, ela é basicamente essa, tá? Então, a gente realiza essa reunião e diz basicamente, olha, esse produto é viável ou não é viável tecnicamente e economicamente. A gente não consegue desenvolver ele hoje porque, tecnicamente, a gente precisa fazer alteração de alguns ferramentais e impacta economicamente, inviabilizando o projeto. Então, é isso, essa é a ideia de trazer para o início do projeto, porque se for para abandonar o projeto, que seja abandonado no conceito, não depois que a gente certificou, não depois que a gente precificou no final do projeto e descobriu que o produto ele talvez não vai ter o desempenho que a gente queira, tá? Então, aqui vai ter alguns critérios de saída do checkpoint, né? Que é o design do produto aprovado, o escopo e o orçamento do projeto aprovado. Então, vocês vão entrar bastante, principalmente nessa parte de orçamento, né? Requisitos do produto congelados. Então, eu defino nessa fase do MBB alguns requisitos e depois, nessa fase de viabilidade, eu congelo esses requisitos. Então, se eu quero, por exemplo, um repetidor com a frequência de 50 Hz, eu vou congelar essa especificação para acompanhar o desempenho dela durante o desenvolvimento. Então, eu congelo toda essa parte de especificação, principalmente dos requisitos no começo do projeto, e aprovo esses requisitos. Então, o design do produto, que é uma ideia do produto, como que ele vai ser, né, o housing dele, e principalmente os designs críticos. Então, tudo aquilo que envolve modificação de ferramental, por exemplo, a injeção do housing, do case, ela tem que estar congelada já, para que vocês trabalhem em paralelo à construção desse ferramental. Então, o esboço do business case aprovado, que é com algumas informações de investimento, de ambição de mercado, o cronograma de projeto reportado, relatório de viabilidade econômica aprovado e a organização do projeto aprovado. Então, essa organização do projeto é basicamente quem que vocês vão destacar para trabalhar naquele projeto específico. Então, como a gente vai trabalhar em comitês, né, em comitê de redução de custo, comitê de novo projeto, comitê de alteração de produto, então destaca-se qual comitê que vai trabalhar nesse projeto e vai ser aquela equipe de projeto que vai ser responsável por esse produto. Tá? Então, a ideia é, para cada página dessa, por exemplo, 1, 2, 3 até o 6, colocar esse resumo dessa fase do projeto aqui, tá? Eu até mencionei toda a equipe, então esse @EPM menciona todos que estão envolvidos. Então, eu vou começar a colocar esse resumo da fase aqui, e dentro, eu vou colocar os documentos que a gente vai entregar, tá bom? Então, agora, o que especificamente produção e qualidade precisa entregar dentro dessa fase de viabilidade? Então, a gente tem duas entregas principais, tá? Então, vocês podem ver que lá na lista de atividades tem plano de produção e layout proposto. E as outras atividades que estão canceladas, eu mapeei elas no começo do projeto, coloquei elas como cancelada porque não faz sentido implementar nesse momento. Então, ele vai ficar para um segundo passo do projeto, onde a gente já vai estar estruturado o APM e onde a gente vai conseguir fazer um pouco, conseguir desenvolver um pouco mais de tempo para desenvolver aquele tipo de documentação ou processo. Então, os processos que eu identifiquei que não são estritamente necessários para a gente mudar essa forma de desenvolver produto, eu coloquei eles como cancelado para a gente focar principalmente em resolver aqueles problemas que a gente levantou quando eu fui aí na Aquário, tá? Então,
ficaram basicamente essas duas etapas para essa fase de viabilidade, né, que é o plano de produção e o layout proposto. Então, o que precisa ter nesse plano de produção? Então, como eu disse para vocês, ele basicamente tem que ter uma análise estratégica para vocês planejarem tanto a montagem quanto a parte logística interna do produto. Então, seja as embalagens que você vai receber aquele produto, ou seja, o layout da tua linha de montagem. Então, o que ele vai ter ali? Vai ter que ter os ativos industriais, né? Então, vocês vão ter que ter um campo falando sobre a capacidade, por exemplo, da tua injetora de atender aquele projeto. Então, se ela já está sobrecarregada, isso é um risco para um novo produto, né? Se eu for adicionar um novo produto que vai ter que usar aquela injetora, qual que é a capacidade que ela vai aguentar? Eu vou precisar comprar uma nova injetora, comprar um novo molde, como que eu vou fazer? Vou terceirizar e o investimento necessário consequentemente. Então, se eu não tenho uma injetora disponível para fazer esse projeto, atender esse projeto, eu preciso verificar ou o investimento necessário ou uma terceirização de injeção, tá bom? Então, isso tem que ir dentro do documento. Necessidade de aquisição de obra especializada, então, que a gente vai começar a falar de adicionar novos processos ou não dentro da linha de montagem. Então, por exemplo, digamos que hoje vocês querem colocar mais um posto de brasagem, ou um posto de solda ponto ali, etc. Então, precisa fazer essa contratação de mão de obra especializada. Então, isso é um recurso a mais. O design para produção e montagem, que isso aqui vai ser uma coisa entregue da engenharia para vocês estudarem, por exemplo, dispositivo e ferramental. A definição do processo de montagem, então, vocês vão definir que aquele produto entregue, ele vai ser montado naquela sequência, né, conforme aquele layout que vocês vão propor na sequência, e vão falar assim, olha, eu vou montar dessa forma, vou precisar de menos ou mais colaboradores na linha para atender esse produto, e vou dispor dispositivos, pallets e etc., nessa configuração. Então, esse tipo de análise vai servir basicamente para vocês levantarem o que vocês vão precisar de fazer de aquisição. Porque o mais importante é ver se é viável montar esse produto na linha basicamente, e principalmente levantar os custos que tudo isso vai levar. Então, finalmente, a gente vai falar dos investimentos. Então, vocês vão colocar detalhadamente o que vocês vão precisar para atender aquele produto, né? E isso em tudo. Então, por exemplo, eu vou precisar de novos racks para dispor embalagens para alimentar tal componente. Vou precisar aumentar um posto de montagem. Então, tudo vocês vão colocando aqui, porque isso é o custo daquele produto. Levantar os pontos críticos que podem provocar aumento de RMA, por exemplo, digamos que pela experiência de montagem de algum produto similar, vocês sabem que se eu continuar, por exemplo, com um canto vivo, ou com alguma cor específica, ou com alguma superfície que não cola, você sabe que vai ter algum problema com alguma montagem, por exemplo, de montar a etiqueta, de passar uma tinta, então vou ter problema com RMA depois, porque a tinta vai lascar, ou a cola da etiqueta vai cair, e etc. Então, levantar esses pontos que aquela proposta de produto pode provocar em RMA, tá? Voltados para a produção. E análise de ramp-up. Eu não sei se vocês fazem essa análise de ramp-up, mas é basicamente assim. Eu vou lançar esse produto, por exemplo, em dezembro. Eu vou entrar com 100% da cadência dele, digamos que eu planejei produzir 1.000 dele por mês. Então, eu vou entrar com 1.000 já de uma vez, eu vou entrar com 100, aí passa 2 semanas 200, 300 e assim, para ter uma curva de aprendizagem para a minha produção. Entendeu? Então, o ramp-up é isso. Você entrar para ter essa curva de aprendizado da produção, para você evitar que, se errar alguma parte do processo, vocês consigam corrigir com poucos produtos, né? Evitar que tenha esse problema. Então, esse aqui, basicamente, é o escopo do plano de produção. Ele ainda não tem um documento padrão, tá? Porque eu quero ver com vocês quais desses processos vocês fazem, como vocês fazem, né, para a gente começar a tentar trazer tudo para uma área só. Então, não preencher, por exemplo, uma planilha com ramp-up, uma planilha com investimento, ou, por exemplo, pegar o desenho de outro lugar. Então, unir tudo num local só para vocês
diminuírem o tempo de preenchimento de documento, tá? Então, agora eu queria saber um pouquinho sobre o que vocês fazem desses processos, ou se vocês têm esses processos internos, ou se vocês não possuem eles. Quando vai lançar o produto, a gente geralmente acopla ele a alguma linha que já tem aquele tipo de derivação. Então, por exemplo, a linha que monta a antena de TV. Se esse produto é um produto para TV, a gente coloca esse dentro do agrupamento de TV. Entendeu? A gente utiliza as mesmas esteiras, as mesmas seladoras, os mesmos equipamentos. Então, geralmente, a gente não faz isso, porque é muito difícil lançar um produto que a gente tem que comprar uma máquina para fazer, ou tem que comprar uma esteira para fazer. Geralmente, esses produtos são produtos assim que levam tempo para se pagar. E não compensa você fazer um investimento grande para produzir um item, uma vez que vai ser produzido dentro da própria linha que já fabrica esse tipo de produto, entendeu? Entendi, mas, por exemplo, às vezes o investimento, ele se paga porque ele pode ter algum tipo de redução de custo, entendeu? Então, por exemplo, vocês... Da redução, antes da gente colocar, a gente passa para a contabilidade, para ela ver a parte tributária e tudo mais. Depois que tudo isso já está certo, aí que a gente viabiliza de produzir ou não. Entendi. Tá, mas, por exemplo, digamos assim, quando o Roger entrega para vocês uma proposta de produto para vocês fabricarem, vocês chegam a consolidar, por exemplo, olha, eu vou precisar disso, disso, disso para atender esse conceito novo. Por exemplo, eu imagino que para cada produto novo, vocês precisam pelo menos fazer o dispositivo de montagem, né? Isso. Aí isso a gente faz, porque daí eu pego na ferramentaria, chamo os ferramenteiros e a gente já começa a comprar as ferramentas, os dispositivos que vai utilizar para fazer esses gabaritos de montagem. O máximo que faz é comprar uma parafusadeira, a não ser que seja um projeto grande, comprar um projeto que ele hoje é da China e a gente está começando a produzir aqui, que são os nossos telefones. A gente está falando de 12 mil telefones por mês, um produto que custa em torno de 200, 300 reais cada um. Então, daí, nesse caso, a gente traz, né? Daí a gente utiliza uma comissão que envolve a ANA, a comunidade, onde a gente faz várias reuniões e ali a gente discute quais são as impressoras que você vai precisar, quais são os computadores, vai precisar do que mais? Vai precisar de parafusadeira. Quantos? 15, vai ter que importar. Entra o Kizan, importa tudo isso que eu solicitei, faz o orçamento, cria o prazo, daí a gente inicia o projeto. Ah, entendi. Mas vocês fazem isso através de reuniões. Vocês não mandam, por exemplo, para eles, ó, isso aqui é a lista de investimento que eu preciso, cotem. Não. Uma reunião, a gente coloca numa planilha, senta eu, a engenharia, às vezes o João, porque o João faz o curso, daí ali a gente coloca, o que você vai precisar para montar isso? Vou precisar de 15 parafusadeiros, vou precisar de copeiro, 2 computadores, 2 impressoras, e a Ana vai preencher esses dados. Aí ela orça tudo isso, vê o valor do carro, quantas pessoas, aí eu pego um produto já existente, vou na linha de produção e a gente faz a simulação. Daí geralmente vai eu, vai o Renato, vai o João, a gente faz a simulação de custo. Então envolveu 8 pessoas, a gente monta 1 a 3 peças, faz o cálculo, primeiro ele está aprendendo, depois já aprendeu, e a terceira vez já finalizando para poder bater o martelo no tempo real. Faz 4 por minuto. Aí sim a gente entra com um projeto calculando quanto vai custar isso para fabricar aqui. Mas é assim que a gente faz, geralmente a gente faz uma comissão. Entendi. Vocês, digamos assim, para atender esse novo projeto vai dar 200 mil de investimento entre impressora, parafusadeira e gabarito. Vocês rodam ele na linha, verificam o tempo e qual que vai ser aquele custo amortizado em cada produto, é isso? Exatamente, para ver a viabilidade. Aí eu, às vezes, como é produto novo, o tempo, por exemplo, começa contando 4 por minuto. Mas eu já sei que a previsão após o aprendizado vai acabar se tornando 6, 7. Então a gente já faz essa expectativa de quanto que vai ser, entendeu? Entendi. Para viabilizar ou não. Mas quando...
Mas quando que você faz quando que vocês enviam essa solicitação de investimento? Por exemplo, não é logo no início do projeto, ou é quando o produto já está quase certificado, já está com o design fechado? Não, quando nasce a ideia. Quando Quando nasce... nasce a ideia, a gente faz uma reunião, duas, às vezes até 3 reuniões, para definir de vez o que vai precisar, o valor do investimento. Aí, a essa altura do campeonato, já foi feita uma pesquisa de mercado, já identificou qual é o custo que já existe, para precificar, daí que eu entro fazendo ou não. Entendi. Beleza. Tá. Vocês fazem já no início do projeto e levam isso com... O que vocês utilizam para saber, por exemplo, vou precisar fazer contratação de 3 pessoas a mais, colocar mais 5 gabaritos. O que vocês usam como métrica para chegar nesses valores? Quando a gente faz a simulação na linha, né, a gente pega um produto já existente ou um similar, conta quantos parafusos esse produto tem, quantas placas, quantos tipos de solda. Aí eu faço uma simulação na linha. E lá eu identifico se vai utilizar 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas e a quantidade de dispositivo que vai precisar. E até, Gustavo, também a gente, esse teste que a galera está citando, e é para validar o tempo, mas também não só o tempo, né? Nesse momento também já valida, você vai precisar alguém da varia, você vai precisar funcionar em uma posição de processo a mais, e a gente consegue, baseado no tempo, que a galera comentou, 4 por minuto, a gente tem ideia da demanda, a gente vai produzir X por mês. Eu faço tanto por minuto, a gente tem uma noção se a gente tem aquela linha de produção tem capacidade para atender essa nova demanda, ou se nesse momento vai ser necessário abrir uma nova linha de produção. A gente depende também da previsão de venda desse produto para ter esse cálculo de abre uma nova linha, ou se a gente tem atende, né? Sim. Mas aí vocês acabam batendo naquele ponto que é a previsão de vendas, né? Tá. Porque a gente faz de início, então lançou o produto. Então você comentou ali a gente analisa a lote inteiro, a gente entra com ele parcial. A gente entra com ele parcial, sempre parcial. Então a gente foi lançar um produto no ano passado e a gente tinha uma expectativa de vender 12.500 por mês. A gente entrou com 300 antenas no primeiro lote. Entendi. E depois disso, produziu mais 100, eu acho. Não produziu nem 1.000 antenas no ano inteiro, porque a previsão não bateu com o cenário realizado, né? Mas daí todo esse investimento que vocês fizeram, por exemplo, para atender essas 12.000, vocês acabam perdendo. A gente tem a máquina pronta, tem a capacidade da linha com a entrada de novos funcionários, que para atender aquela venda. A venda não se realizou, a gente faz alterações internas, aloca funcionários em outras linhas. No caso, entre o produto novo, a gente aloca aquele funcionário que o produto antigo não vendeu como esperado e aloca na nova linha. E até dispensa. E a máquina fica parada, ociosa. Aí, em um outro projeto, a gente aproveita essa máquina. E se dá para aproveitar a máquina ou não. Geralmente, a gente consegue aproveitar. Por exemplo, esse projeto que ele está falando, a previsão era gastar em torno de 35 mil. Eu fiz um aproveitamento, gastei 17 mil baseado no que ia ser vendido. Porém, a gente não vendeu o que foi previsto, só que eu gastei a metade do que era previsto gastar, entendeu? Mas a gente faz essa análise antes. Entendi. A engenharia e a contabilidade. Tá. Em relação a ferramentais, né, vocês têm aí tanto prensas quanto injetoras, né? Prensa, injetor, eletroemulsão, fresa. Mas aí a fresa está na ferramentaria, né? Vocês não usam fresa na linha de produção, né? A fresa é para... Tá. A fazer os dispositivos. Ah, beleza. Então, mas para produção de peças, por exemplo, a injetora e a prensa, vocês estão com quantas funcionando e quantas paradas? Tem 6 injetoras que a gente considera como ativa. Tá com capacidade produtiva ali com a gente. Só que com a demanda que a gente tem hoje, a gente usa cerca de 3 por mês, 4, 2 ficam ansiosas. E a gente contabiliza o tempo dessa ociosidade. E a gente contabiliza o tempo da ociosidade e indicador para apresentação para a gerência. Com as prensas, a gente
utiliza praticamente todos. É uma só que é a maior que usa só para Tem uma parada e 4 funcionando. Então, isso eu consigo ocupar meio que 95% do uso dela. O que é? Injetora, A prensa, 4 paradas e uma parada e 4 funcionando? é isso. Essa parada porque eu faço dela também. Então, uso ela uma vez por mês. Assim. Então, mas eu consigo usar os outros 4 mês inteiro. Já as injetoras, não. As injetoras eu uso 60% no máximo da capacidade que eu tenho no mês atual, né? Já usei quase 100% no passado, mas hoje chega a 60%. Entendi. Beleza. Tá. E toda vez que vocês vão fazer um novo projeto, vocês levam em consideração essas injetoras e essas prensas para tentar mitigar essa ociosidade, né? Tá, beleza. Então não é um problema de falta de capacidade, tá tendo capacidade até demais, né? A devolução já faz mais de 15 anos que a gente não compra máquina e estamos vendendo máquina. Temos ociosidade aí de máquina. Tá, beleza. Em relação à definição do processo de montagem, quando vocês, por exemplo, recebem esse novo produto, esse novo conceito, para um produto, às vezes, que vocês não estão produzindo. No caso desse que está vindo da China para vocês montarem, né? Montarem esse novo produto aí. Como que vocês traduzem esse produto para processo? Vocês passam, por exemplo, uma folha de produção padrão, as POPs ali para produção, fazem um fluxograma de montagem ou não tem esse tipo de documentação? Não tem esse tipo de documentação. Como eu estou te dizendo, a gente aproveita a linha já existente, faz uma prévia de custo e acopla esse produto dentro de uma linha já existente. Ou a gente faz aquilo que eu estou te falando, a gente traz uma novidade de engenharia e a gente já vai preenchendo a planilha junto, a composição, o item que vai utilizar, né? E a quantidade de pessoas que vai ser utilizado. Geralmente a gente utiliza a mesma linha que já existe com produto simultâneo. E existe solda, placa, capacitor. Então é essa mesma equipe que vai produzir esse item. Então o custo acaba sendo quase que o mesmo já existente, entendeu? Então os produtos são muito similares. Entendi. Mas, por exemplo, vocês fazem preenchimento daquelas folhas de processo padrão para os teus operadores? Ou não? Não tem necessidade, só um treinamento? É só treinamento. Só treinamento. Esse galera, por exemplo, da China. O Roger, que é o engenheiro, no dia que a gente vai fazer o teste, está do lado e vai vir a gente valendo, tudo. A gente vai orientando o operador. Então, o que o primeiro operador faz? Você vai fazer a solda da placa. E qual é o próximo processo? Fechar o quê? Qual que é o outro processo? Qual é a etiqueta? A gente já define no dia do teste todos os processos que é feito será feito para montagem. Mas não é desenhado, jogando, nada. É um processo simples que a linha treinada rotineiro. Ela no dia que vai começar a produzir oficialmente. A engenharia também acompanha a primeira produção do lote e valida os processos, mas não tem algum documento, isso não. Nada isso também. A gente achou que ia burocratizar muito e como lança muito produto, sai muito produto de linha por causa de tecnologia, a gente achou que ia engessar muito e o Marcelo, o Renato, achou que ia ficar muito difícil se a gente tivesse que fazer, desenhar um fluxograma do processo para cada item desse, uma vez que a gente está fazendo. Sim. Então a gente faz o treinamento em loco. Mas quando vocês têm auditoria, eles não solicitam essa instrução padrão? A gente coloca, né? Nós não colocamos isso. Então, os nossos POP lá, o treinamento é feito em local, o operador treina o outro, é conforme está o descritivo, entendeu? Entendi. Nosso descritivo é desse formato. Entendi. Mas vocês possuem na linha aquelas amostras visuais, né? Aquelas golden samples, né? Exato. Quando são antenas combinadas, a gente tem uma antena mãe, que é a amostragem. Então, repete 100%, então todas têm que sair de acordo com aquele teste lá. Isso é o que está escrito no dispositivo nosso de auditoria. Entendi. Deixa eu ver o que mais.
Bom, investimento a gente já falou, definição de processo, a questão do design para produção e montagem, a gente conversou na visita, né, que vocês recebem, às vezes, uma especificação, um 2D ali, com algumas informações faltando e tudo mais, né? Então, a gente vai trabalhar nisso aqui para que a engenharia forneça para vocês esse desenho, para vocês começarem a fazer essa avaliação dos gabaritos, para evitar ter que fazer trabalho de gabarito, ferramentaria, etc. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que é necessário colocar nesse documento, né? Por exemplo, a revisão daquela peça, daquele SKU, mas não é vocês que vão desenvolver a especificação, tá? Em relação a os gabaritos, vocês têm o 2D, 3D deles na ferramentaria ou vocês vão fazendo e não tem... A partir do momento que a gente pega essa peça em mãos de 3D, a gente já define o gabarito, entendeu? É muito simples. A gente consegue definir pelo desenho e pelo 3D. Entendi. Mas daí eles são feitos do quê? De aço ou de acrílico? Geralmente de aço, não tem vinil, PVC, entendeu? Madeira, de acordo assim, com o tipo da peça mesmo. Se vai ficar no aço, a gente prefere usar um vinil, entendeu? Depende da peça. E a manutenção disso aí, como que vocês determinam? Manutenção dos gabaritos? Isso. Por chamado. Precisa de dar manutenção, igual o operador lá da linha, tem um líder, vai lá e dá um chamado. Aí o pessoal que faz a manutenção já entra lá no chamado, busca e faz a revisão. E a gente sempre deixa 1, 2 de backup. Ah, vocês têm de backup também, tá? Tem. Beleza. Esses pontos críticos de RMA que eu coloquei ali, quando vocês têm essa abertura para classificar, por exemplo, olha, eu acho que aqui vai dar BO na montagem. Quem faz essa análise é o engenheiro, é o Roger e o Fui. Aí essa parte aí a gente não... Porque os nossos produtos internos feitos aqui, quando eles já vêm, então, geralmente já são produtos que a gente já conhece o padrão, né? Mas quem faz isso aí para nós, faz essa análise, é principalmente assim, mais um serviço do Roger mesmo, porque eles testam no laboratório e tal, eles já sabem se vai dar RMA ou não. Sim, mas aí, por exemplo, isso aí é RMA de produto. Eu estou falando, por exemplo, em produção. Problemas de campo ocasionados pela má montabilidade, por exemplo, ou pela dificuldade de montabilidade. Digamos assim, digamos que vocês têm uma placa que eles especificaram um parafuso tal, só que para vocês ali na parafusadeira não vai, não vinga, ou fica frouxo, ou espana. Problemas de RMA relacionados à montagem. Vocês têm essa abertura para passar para eles também? Ou eles conseguem pegar 100% desses problemas nesses laboratórios? Não, acontece isso sim. Muitas vezes, quando ele faz os protótipos, ele faz com um tipo de parafuso e tal, porque para ele montar uma única peça, e ele é homem, ele tem força e tudo mais. Então, ele fuge, assim, faz do jeito deles lá. Se não ficar bom, o primeiro lote ele vem assim, a gente apanha um pouco, aí eu já entro, já vou atrás, tiro foto, mando o fornecedor, converso com ele, converso com o setor de compras, e a gente já faz a correção a partir do próximo lote. Aí a gente já especifica qual é o mais correto. Se é o de inox, se é a cabeça fixa, cabeça panela, o porquê tem que ser, muda ponto da parafusadeira. Mas geralmente, o primeiro lote que a gente faz é raro, mas acontece que algum probleminha. Esse lote que vocês estão falando aí, ele já pode ser vendido? Pode ser vendido porque ele não vai afetar o cliente lá na ponta. Eu quero dizer assim, é raro um produto que a gente faça ali na linha que possa causar problema de RMA. O que ela está dizendo é que ele pode causar problemas na montagem de demora de um tempo. Você tem um parafuso que não é o ideal, para fazer a nossa no caixa certo, a gente faz a melhoria para o próximo lote ser mais rápido. Mas não que esse parafuso, como ele entrar mais apertado, ele vai dar um problema no peito para dar RMA. É raro isso, porque esses itens, como eles já foram testados, sabe que não vai dar erro. Então, a gente faz a melhoria só para deixar a linha mais eficiente, mais rápida, não para
Entendi. de forma genérica. Entendi. A ideia futuramente, com essa estrutura aqui, é a gente fazer lotes de validação de produção. Então, por exemplo, antes da gente fazer Estão me ouvindo? Então? Tá. Antes da gente fazer a entrega do produto para o cliente, a gente realizar alguns testes de montabilidade e de conceito do produto. Por quê? A gente já lança o produto 100% já automatizado, então já com o parafuso certo, com a parafusadeira com a ponteira correta. Então a gente faz esses lotes antes de vender. Daí essas amostras que saem desses lotes vão para o laboratório para verificar a performance. Então, mas é feito isso aí já quando vocês já estão para vender o produto, né? Não, é feito antes dos protótipos, mas não em lote grande. É feito assim, vai para o laboratório, vai para o próprio assistência técnica nossa para deixar em teste. É feito. Mas a prototipagem é realizada a montagem na linha ou no laboratório? Não, no laboratório é feito esses testes com lotes assim, de 10 peças no máximo. Não é lote grande, é pequeno. Depois de tudo isso certo, aí que vem para nós. Entendi. Mas aí, onde que é montado esses produtos? Não ficou claro para mim. No laboratório e na ferramentaria. Ah, tá. O Roger já acompanha isso aí. Então, mas aí a prototipagem ela é feita no laboratório ou com a engenharia, por exemplo, e na produção ela não tem essa sensibilidade de, por exemplo, da tua parafusadeira, que nem você falou, da ponteira, entendeu? Então a ideia é rodar essas prototipagens já na linha, entendeu? Para você já fazer realmente, ver se aquela simulação de tempo da linha, se ela bate realmente com aquele conceito de produto, porque às vezes a gente tem uma ideia, é o que a gente chama de suposição. A gente tem uma suposição no começo do projeto, mas na hora que o produto físico aparece ali, é um pouco diferente, entendeu? Tá? Então é realizada a prototipagem... Realizada a prototipagem no laboratório via P&D. Então, beleza. Não, isso aqui tá claro para mim. Então, o que fica como proposta, tá? Eu vou tentar apresentar para vocês, eu vou pedir para vocês anexarem alguns documentos aqui, que é, por exemplo, essa planilha de investimentos, se for possível, colocar ou layout ou uma foto das linhas que vocês têm disponíveis aqui, porque como eu não consegui fazer a visita das linhas, eu não tenho um pouco de tato em relação ao que tem nelas, entendeu? Então, quais esteiras, como que tá ali para ter uma noção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar o nome de vocês dois, tá? E o nome do Renato. E solicitar assim, ó, anexar foto das linhas e layout. O layout de vocês, o 2D está atualizado? Na verdade, a gente teve uma mudança de layout ano passado na indústria toda. Só que no momento que a gente teve a mudança de layout, a gente teve uma aula muito grande nas vendas. E a gente acabou não fazendo aquela mudança ainda, entendeu? E a gente nem sabe se vai fazer essa mudança. Então a gente está com a antiga, mas a gente tem a antiga. Eu vou colocar aqui também para vocês anexarem fotos dos testes e dos gabaritos de vocês, para ter uma noção de qual é a complexidade desses gabaritos, tá bom? Só para eu ter uma visualização. Porque eu vi bem por cima a linha de vocês quando eu estava passando pela fábrica, mas eu não consegui ver direcionado. Então, para fazer anexo aqui, ó, é bem simples. Por exemplo, se eu tiver um documento aqui, eu posso simplesmente arrastar para cima da atividade, onde está essa nuvenzinha, e ele já vai ficar um campo roxo e eu posso jogar, entendeu? Então, ele é bem simples. Eu jogo ali e ele vai ficar anexado, vai mostrar aqui tanto no histórico, quanto vai ficar anexado aqui no finalzinho. Vai ficar mostrando os anexos aqui, tá bom? Então, esse aqui é o plano de produção. Eu vou tentar, com as fotos e com essa planilha de investimentos, trazer um documento só,
para que vocês mandem, depois que a engenharia falou, ó, esse aqui é o produto, vocês já acionam a Ana, porque eu vou tentar encurtar essa comunicação de investimento e começar a contabilizar isso, entendeu? Então, porque, por exemplo, vocês falaram lá, a gente troca as ponteiras ou tem que mudar gabarito, então, isso é custo não contabilizado. Então, às vezes a gente faz alguma modificação proativa, só que ele não é contabilizado e refletido no produto. Então, vamos tentar trazer essa estipulação de custo de investimento para o produto para a gente tomar essa decisão de viabilidade de custo e viabilidade técnica já no começo. Então, vocês levantarem alguns pontos críticos que que a proposta da engenharia de produto estão passando para vocês. Por exemplo, olha, se você mudar esse parafuso para mim é melhor, porque eu já tenho a ponteira tal. Se você mudar, por exemplo, esse raio aqui, para mim já é bom, porque eu já consigo reutilizar gabarito. Então, trazer um documento que vocês apontem isso e a gente apresente no CP, tá bom? Porque o CP seguinte, a gente já faz a prototipagem. Então, a linha já tem que estar parcialmente modificada para que a gente rodar e essa montagem para colocar no laboratório, tá bom? Ok. Então, esse aqui é o plano de produção, essa é a ideia dele, tá? Depois que eu finalizar a gravação, aqui embaixo vocês vão ver que tem as subatividades. Uma delas é o escopo da atividade. Dentro dela, eu vou colocar a cópia da nossa gravação de hoje, tá? Então, sempre vai ser nesse padrão. Eu vou apresentar a atividade e dentro do escopo, eu vou colocar a gravação da nossa reunião, tá bom? Então, uma outra atividade ali que a gente ficou, que dá para ver bem rapidinho aqui, que é o layout proposto. O layout proposto, ele é basicamente assim, se você tem um layout desenhado ali da tua linha, principalmente a fase de testes e a quantidade de postos, seria interessante vocês, toda vez que for colocar um produto que ele tem o risco, ou tem a possibilidade de você mudar a linha, por exemplo, ó, eu vou precisar de 2 esteiras ou de uma esteira mais rápida para atender a cadência que vendas está solicitando. Então, colocar essas informações, né, num layout proposto. Então, por exemplo, eu vou trocar um modelo de embalagem, quero colocar uma máquina de fechamento de embalagem automática para eu economizar um posto e utilizar essa pessoa da embalagem em outra linha de montagem, né? Porque como esse projeto ele tem uma cadência alta, por exemplo, 12 mil por mês, justifica, entendeu? Então, esse tipo de modificação seria bacana passar para a engenharia e para as outras áreas estarem cientes do que está mudando na linha, tanto de automação quanto de contratação, entendeu? Para eles terem noção que o produto é muito mais barato, mas eu estou adicionando 3 colaboradores na minha linha de montagem pela complexidade. Então, até onde eu estou ganhando em custo realmente? Entendeu? Porque a gente sabe que o maior custo de produção é do próprio colaborador. Então, até onde eu estou economizando realmente naquele produto. Então, trazer esse layout proposto, né? Não precisa ser muito elaborado, não. Pode ser de fluxograma mesmo, coloca a quantidade de colaboradores por posto ali e a gente dá para usar esse esboço como parecer. Então, eu vou anexar aqui, até colocar para mim aqui, eu vou anexar um exemplo para vocês verem como que é, para vocês tentarem fazer isso aí. Não precisa de software específico, dá para fazer no próprio Word, no próprio Excel mesmo, só para todo mundo ter uma noção do que está sendo modificado, até para ter uma noção de expansão, tá? Ou de ociosidade. Então, vou colocar aqui para mim. Se me mencionar, será? Subjetividade, então. Eu vou adicionar aqui para vocês. A gente conversa na semana que vem se é uma boa. Então, me mandem essas fotos da linha, esse layout que vocês já têm, para que eu possa fazer essa sugestão e para ver se fica agradável para vocês. Assim, quando tem uma modificação grande na linha, fazer essa atualização. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre essas 2 atividades? Qual que é o objetivo delas? Por que a gente faz? Tá claro, né? Então, basicamente...
a gente vai ter que documentar, talvez vai dar um pouco de trabalho na hora de mexer, aí mas a gente cria. Não, é assim, a questão do ClickUp é com o tempo vocês vão pegar tranquilo, tá? Então ele é mais fácil, por exemplo, do que o Drive até. Porque ele fica separadinho ali, dá para você trabalhar só com aquilo que está te mencionado. Então a gente vai pegando com o tempo. A questão de documento é assim, vocês já fazem, só que cada um faz de um jeito e cada um faz num momento diferente. Então o que a gente está fazendo? A gente está puxando para um momento mais estratégico para entregar. Por que acontece hoje? A gente quer documentar tudo e entrega em tempos diferentes e não serve para nada o documento depois, só para auditoria. Então, a ideia é usar o conhecimento desse documento no início do projeto. Beleza? Então, outra coisa, a gente pode mandar as fotos para você, né, dos testes, da esteira, porque eu não tenho isso em desenho. Não, beleza, pode mandar. Tenta mandar assim, ó, uma foto de longe da linha para eu saber a dimensão da linha, né? E tira a foto assim por etapa, por exemplo, ó, aqui nessa galerinha aqui a gente faz a montagem da placa, nessa galerinha a gente monta o case, aqui a gente faz os testes e pronto. Para mim isso aí eu acho que já é suficiente, tá? Beleza? Então eu vou colocar a gravação aqui, ó, vou abrir o escopo da atividade e vou colocar a gravação ali dentro, tá? Então, deixa eu só pausar